pessoal tá lá embaixo, lá brincando, dançando, as crianças, né? E hoje eu já tô perdida no tempo, porque aqui eu confesso que a gente não sente nem o tempo passar. O barulhinho tá, o vizinho deve estar ali falando com ele. E aí o pessoal, as crianças estão lá embaixo, né, esperando limpar a piscina pra gente poder entrar. Que hoje eu acho que ninguém vai pra praia, tá todo mundo cansado, né? Ainda tem aí mais uns dias. Hoje é sábado, gente. Ontem foi 26, hoje é 27. Pronto, me. Como é que você fala assim? Já consegui, né? Ver, né? Que dia é hoje. E aí a gente tá por aqui, né? As crianças estão lá embaixo, como eu já falei, aguardando. O almoço tá pronto, que como ontem ninguém jantou, o almoço já ficou pronto para hoje. Então, quando subir, cansar da piscina, é só dar uma esquentadinha. Hoje não precisa fazer comida, né? Como eu falei, a gente tá aqui passando as férias aqui em Unamar, que é a casa da minha sogra, né? Aí embaixo tem a da minha cunhada, né? É nessa casa aqui, eu não sei, tem alguns vídeos aí no canal, se eu não me engano tem um vídeo no canal do retiro de carnaval. Então é nessa casa aqui que geralmente a gente passa o retiro de carnaval, né? Lá da igreja. Então a gente veio pra cá, minha sogra não veio, mas a gente veio, né? E estamos curtindo aqui pela gente, por ela. É sempre muito bom, gente, vir pra cá. E o Senhor, assim, preparou, né? Essas coisas aí. E quando eu vivo essas coisas de estar podendo curtindo, né? Com meu filho, com a família toda, passeando. Porta do banheiro que tá aberta, né? É, eu só tenho a agradecer ao Senhor. E eu falo muito disso aqui. Vocês vão falar assim, ai, que coisa chata. A fala toda hora de agradecer ao Senhor, agradecer. Mas gente, porque assim, eu não vivi isso, né? Eu achava que eu nunca mais ia viver alguma coisa do tipo, né? É, então, voltando. Eu achava que eu nunca mais ia viver algo do tipo, né? Por quê? Porque quando eu me separei, eu me divorciei, veio em mim o sentimento de tipo assim, nunca mais eu vou conhecer alguém, eu acho que não acabou pra mim, não vou ter mais uma família. E eu tinha muita preocupação com isso, porque embora a gente, com Deus a gente seja assim, vamos dizer, Deus faz a gente fazer e viver coisas que a gente sequer pode imaginar, eu tinha muito receio de, eu falava assim, gente, eu não vou mais passear com meu filho, eu não vou viajar mais, porque são coisas que eu particularmente não faria sozinha, né? Eu tinha esse pensamento, né? Não sei se vocês vão conseguir me entender, mas eu tinha esse pensamento, deixa eu sentar aqui, de achar que eu nunca mais ia conseguir fazer essas coisas. Até porque eu passei por um período de ansiedade muito grande, onde eu fiquei muito doente. Eu precisei me tratar, fazer terapia, né, orações, tudo mais, né, que é sempre muito bom. Mas eu precisava alinhar algumas coisas na minha vida com Deus, e a terapia também foi muito importante. Precisei tomar algumas medicações, né? E o Senhor cuidou de mim, foi a minha experiência, fez parte do meu processo com o Senhor para que hoje eu pudesse estar aqui, até louvando, engrandecendo e glorificando o nome do Senhor, né? Mas eu tinha esse pensamento, gente, de que eu jamais poderia fazer um monte de coisas, né? E tinha todo esse receio aí dentro de mim. E hoje, quando eu me vejo assim com o João, né, podendo viver isso, tá num lugar legal, numa casa de praia, passando as férias, indo à praia, que é uma coisa, porque assim, eu tenho medo de andar sozinha, tá? Então, eu não jamais, se eu não tivesse uma amiga para ir comigo ou né, alguém assim, eu jamais iria para uma praia sozinha com meu filho. Eu jamais iria fazer um monte de coisa. Então, por isso que eu falo tanto que para mim é motivo de muita gratidão quando eu posso passear, quando eu posso levar o João numa praia, quando eu levo o João em um parque e tudo isso, sabe? É assim, coisas que só Deus, né, que conhece o nosso coração sabe, né, dos nossos medos, dos nossos anseios, e eu tinha tudo isso dentro de mim. Então, hoje viver isso tudo
né? É para mim um grande privilégio e eu tenho motivos de sobra para agradecer ao Senhor. Então, cada detalhezinho mais simples que for, gente, vocês vão me ver aqui agradecendo e falando isso como uma coisa assim, uau, que de repente para muita gente pode ser tão insignificante. Mas eu, dentro da minha realidade, dentro do que eu vivi, que só eu sei, que eu passei, eu não imaginava mais eu vivendo essas coisas, sabe? Então, para mim, tudo isso é muito importante. Deus ressignificou a minha vida, o Senhor ressignificou a minha história, o Senhor me deu uma nova chance, uma nova oportunidade, o Senhor mudou a minha mentalidade, que a palavra do Senhor diz que para a gente ser transformada, nossa mente precisa ser renovada. Tá lá em Romanos, né? Eu não vou lembrar agora o versículo, né? Mas vai dizer que a gente precisa renovar a nossa mente, né? E sermos transformados pelo Senhor. Isso acontece através da renovação da nossa mente. Renovação com o que a gente acha, com o que a gente pensa? Não. Renovação através da palavra do Senhor, através daquilo que é a verdade do Senhor, que aí dissipa todas as mentiras que a gente coloca dentro da gente, né? Que a gente coloca dentro do nosso coração. Mentiras essas que a gente coloca de nós mesmos, que é o que a gente acha e a gente encasqueta dentro da nossa cabeça e a gente coloca. Mentiras essas que muitas das vezes a gente ouviu de alguém, de um parente, de pessoas, né, que se diziam amigas e a gente ouviu e a gente guardou no nosso coração como uma verdade. Na verdade eram mentiras, porque a verdade é o que a palavra de Deus diz. A verdade é o que a Bíblia diz sobre mim e sobre você, né? É o que Deus promete para as nossas vidas. Essas são as verdades que nós precisamos nos agarrar, porque é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e não há outro. Então tudo que está fora dele não é verdade, é mentira, é ilusão, né? E o inimigo, ele é especialista em nos distrair, em nos tirar da presença do Senhor, né? Hoje eu costumo dizer que o trabalho dele não é nem mais pegar a gente e jogar lá no mundo. Ele ainda faz isso? Faz, né? Longe dos caminhos do Senhor. Mas mais do que isso, ele quer nos distrair, muitas das vezes nos distrair, a gente estando dentro da casa do Senhor, a gente estando dentro da presença do Senhor, né? E aí é tirar o nosso foco de Jesus, tirar os nossos olhos dele e fazer a gente continuar vivendo do mesmo jeito que a gente vivia antes, mas às vezes estando dentro da presença. E não tem como, gente, não tem como. Quando eu falo disso, e quando eu começo a falar de Jesus, gente, começo a falar, falo muito, né? Mas eu preciso falar disso, porque o maior intuito desse canal é falar dele, né? É falar do que ele é, de quem ele é, o que ele faz na vida das pessoas, o poder que ele tem para entrar nas nossas vidas e transformar tudo para o melhor, né? Mas não é só sobre o que ele faz, mas sobre quem ele é. Mas não tem como a gente andar com Deus e não viver dos feitos dele na nossa vida, né? Não tem, como eu falei no último vídeo, viver... Eu não lembro mais, gente, se eu falei no último vídeo, mas eu acredito que eu falei. Se não foi no último, foi no penúltimo vídeo. Aí tem um vídeo aí eu falando isso, que viver com Deus nunca é perda, a gente sempre sai no lucro, né? Porque antes a gente não era nada, a gente não tinha nada, e com ele a gente tem tudo, porque quem tem Jesus tem tudo, né? E aí eu já me perdi no que eu tava falando. Ai, Jesus, meu Deus. Gente, é assim mesmo, vocês vão se acostumar aí, né? Essa é a linha, não tem outra não, é desse jeito mesmo, né? Já me perdi naquilo que eu tava falando. Mas, enfim, voltando, é sobre isso, é sobre ele, é sobre Jesus Cristo, é sobre o que ele fez na minha vida. Aos pouquinhos eu vou contando um pouquinho do meu testemunho, daquilo que Deus fez na minha vida, de como eu superei nele todas as coisas que eu passei e como ele mudou, transformou a minha história e me deu uma nova oportunidade, gente, uma nova oportunidade de ter um casamento, de ter uma família, né? Mais do que eu, a minha maior preocupação era o João Guilherme. Eu achava assim, meu Deus do céu, meu filho vai crescer, sabe, não vai ter um lar, uma família, só eu e ele. Eu não queria isso, tá?
Não que isso, eu sei que tem muita gente que vive isso e Deus está ali sempre com a pessoa. Não tô dizendo isso, gente. Entenda bem, tá? Eu estou querendo dizer que o desejo do meu coração, e o Senhor conhecia e sabia, era de poder proporcionar isso para o meu filho, aonde ele pudesse ter, não fosse só eu e ele para sempre, sabe? Mas ele pudesse ter irmãos, né? Que hoje ele tem o Lucas e a Brenda como irmão deles, o Bernardo também, até pela idade, né? Então era ter isso tudo, é ter uma figura masculina, né, assim, com um papel íntegro de Deus, que pudesse me ajudar a guiar o João Guilherme aí no futuro dele, sabe? E Deus trouxe tudo isso para minha vida. Foi Deus quem trouxe, foi Jesus quem fez, né? Tudo que eu achava impossível e Deus sabia de tudo isso, foi Ele quem fez. Então hoje eu só tenho a agradecer ao Senhor. Vocês estão ouvindo barulho no fundo e as crianças correndo lá embaixo brincando. E é isso, e eu vou mostrando mais um pouquinho pra vocês aí. Eu vou tentar apoiar. Pronto, vai entrar não? Cadê ele entrar aí mesmo? Vou dar com palhota. Mãe, vou dar com palhota dentro d'água. Vem, não fica fora d'água não, porque você não vai acostumar com a água. Entra. De novo. Pode ficar atrás. Pronto, gente, bom dia 28 de dezembro de 2020. Chegamos. Vai ver. Dali, oi, Bernardo. Chegamos, gente. Graças a Deus. O céu azulzinho, sem nenhuma nuvem. Graças a Deus. Vamos lá. Hoje é domingo, né, gente? Dia 28. E aí a gente tá aqui. Pra lá ou pra cá? Pra lá. A praia aqui é deserta, ó. Olha lá. Tá vendo? Ninguém. Aí eu tô aqui carregando minha cadeira. O barulhinho que ficou lá. Tá limpando a piscina, né? Já deixei o almoço pronto, gente. Acho que eu acordei umas 5 e pouca da manhã. Mas eu perdi o sono mesmo. A gente aqui dorme muito cedo enquanto a gente tá aqui. Às vezes é 8h30, 9 horas, a gente já tá dormindo. E aí, agora a gente deve ser... Acho que deve ser nem 9 da manhã. E a gente tá aqui para curtir um pouquinho de manhã. Mais tarde a gente pretende ir num culto à noite, né? Numa igreja que tem aqui, é a primeira vez também, a gente nunca foi, vamos visitar, porque o importante é estar na casa do Senhor. Então mesmo que a gente não esteja lá em Nilópolis, a gente está aqui e vamos lá visitar. Vamos lá, deixa eu botar a cadeira aqui.
Oi, então, a gente está aqui já levantando acampamento, já deve ser quase meio-dia. Quase meio-dia não, mas 11 e pouca, né? Quase meio-dia. E a gente vai pra casa agora almoçar. O João tá ali, ó, vou mostrar. Arrumou os amiguinhos, estão ali jogando bola. E eu tô aqui esperando a Brenda, que ela foi limpar o Bernardo, né? Tirar o excesso de areia, pra gente poder ir pra casa. Já deixei o almoço pronto, a gente fez um estrogonofezinho. Todo mundo gosta, ama. E é isso. E aí eu vou mostrando mais um pouquinho pra vocês ao longo da viagem. Às vezes fica meio repetitivo, né, gente? Não tem muito o que mostrar. É praia, piscina, essas coisas assim, né? E eu falo o tempo todo aqui, né? Graças a Deus, porque eu já falei pra vocês, né? Pra mim é um privilégio poder viver tudo isso, ter esse momento de férias com a família, com meu filho, né? Tô aqui, fiquei emocionada, né? Que eu tava aqui falando com vocês, aí o João tava ali brincando, a moça caiu de bicicleta, né? E ele foi ajudar, achei bonito, né? Graças a Deus, sinal de que a mãe tá fazendo um bom trabalho, Deus tá operando. Glória a Deus por tudo, gente. É uma coisa natural, né? Mas quando a gente vê o nosso filho fazendo essas coisas, pra mim agora foi uma coisa tipo assim, meu Deus, tô no caminho certo, tô educando certo, tô fazendo direito, né? E foi bonitinho de ver agora ele olhando pra mim aqui e ao mesmo tempo ali ajudando a moça, né? Amém. Glória a Deus. Então, tô passando aqui só pra finalizar o vídeo, né? Hoje já é dia 30 de dezembro e amanhã a gente tá voltando pra casa, né? Então já tá finalizando as nossas férias e eu queria finalizar esse vídeo, pedir a vocês aí que me ajudem na divulgação do vídeo. O intuito desse vídeo é sempre ter uma palavra de reflexão. Eu quis nesse vídeo, né, especial, esses 2 últimos vídeos, mostrar um pouquinho das nossas férias para vocês, né, um pouquinho da rotina e tudo mais, de como tá sendo bênção de Deus, né, e muito grata a Deus por tudo, por esses, ficamos aqui, vamos ficar, né, no caso amanhã vai completar 7 dias, né, que nós ficamos aqui, passou muito rápido, gente, muito rápido. Eu achei que eu ia ficar meio coisa assim, né, de ficar longe de casa, mas não fiquei. Realmente passou muito rápido e foi bênção do Senhor, foi descanso pra gente, né? E amanhã a gente tá voltando lá para dar uns glória a Deus lá na igreja, né? Por todo o ano que o Senhor nos concedeu, né? E pelo mesmo tempo que é o último dia do ano, é o primeiro também. E a gente vai estar lá glorificando o nome do Senhor, se Deus quiser. E é isso, então um beijo, até o próximo vídeo e por favor, se puder, deixa seu like. Tchau, gente.